Grupo RS apresenta Orgulhosamente Franca. Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along. 24 de janeiro de 1970, há 45 anos, num clube de serviços, foi fundada a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Franca, APAE. Fundada pelas mãos de pessoas que sonhavam em construir um mundo mais justo e solidário. Há 45 anos, a APAE luta pela defesa dos direitos das pessoas com deficiência, apoio e orientação às famílias, sempre visando o bem-estar e a qualidade de vida por meio da ação social, educação e saúde. Hoje eu tenho o grato prazer de anunciar conosco aqui no Orgulhosamente Franca a vice-presidente da APAE, Maria Inês Arquette, e a nossa dona Elza, querida também, fundadora, desde o início dessa empreitada, né, dona Elza? Isso mesmo. Conta então para nós, Maria Inês, é uma alegria ter vocês aqui, para a gente falar um pouquinho dessa instituição que nos traz tanto orgulho para a cidade, né? Como é que começou a história da APAE? Obrigada, Cíntia. Bom estar aqui com você, né? A APAE, ela tem uma história de amor lindíssima, né? Ela nasceu, assim, da necessidade das famílias de alguma solução, algum caminho num túnel escuro que era a criança com deficiência naquele tempo. Era um ilustre desconhecido da sociedade, porque a sociedade não ia... Como é que você vai entender algo que você não conhece, não é? Uhum. Era estranho, as famílias tinham essas crianças nas suas casas, na sua maioria tinham vergonha de expor a deficiência, não é? Não entendiam bem a deficiência. Eu sei porque eu tive uma irmã que era limítrofe, uma deficiência leve, mas a gente não entendia. Então, esses pais se reuniram, e nesse clube de serviço, com o doutor Alfredo Costa à frente, do seu Wilson Fonseca, que sempre esteve à frente da APAE, ele foi meu mestre na filantropia, meu mestre no voluntariado, tive a grande alegria de conhecer, uma pessoa que Franca respeita muitíssimo, foi aquele que levou adiante uma ideia, porque às vezes você tem ideias extraordinárias que não caminham, né? Sim. Então, uma ideia difícil, né? Era uma estrada com muitas pedras, né? Então, o seu Wilson Fonseca foi o primeiro presidente da APAE. E que eu me lembro, assim, dos fundadores, eu não participei desse momento, infelizmente, né? Quando eu cheguei em Franca, a APAE já existia. A Sônia, a Patrícia, que a gente chama até hoje, né, nossa madrinha, porque é quem a gente lembra que está conosco ainda, fundadora. Mas é interessante a Maria Inês falar da fundação, porque a APAE São Paulo tem 50 anos, né, Maria Inês? 50 e a APAE Franca tem 45 anos, então a gente percebe que rapidamente Franca abraçou essa ideia de fundar a APAE aqui, né? Agora, a generosidade do povo de Franca, não é? Como de repente esse povo abraçou uma ideia. O objetivo quando eu entrei na APAE, foi para coordenar a primeira Feira da Bondade, que foi feita no João Marciano. Inesquecível, uma chuva, não é? E a APAE sempre com esses problemas, mas a gente sempre vê o amor de Deus aparecer ali. Porque as coisas, de repente, saiu um sol maravilhoso, não é? Acontecia, né? A gente estava triste na hora da inauguração, estava todo mundo molhado, de repente o sol, né? E a APAE tem sido essa sequência de chuva, de tempestades e de sol, não é? Mas o sol sempre é muito maior. Maria Inês, quantas pessoas a entidade iniciou o atendimento? Qual que foi essa evolução e hoje, em quantas pessoas nós temos? 27 alunos, com algumas professoras que estavam aprendendo a lidar, não é? A APAE não tinha convênio com órgão público nenhum, porque ainda não tinha um tempo de vida para a documentação, e ela vivia do auxílio da comunidade, dos sócios contribuintes. Tinha as professoras que buscavam aprender sobre... Já existia naquele tempo a Faculdade de Educação Especial. Uhum. Essas professoras vieram de lá
e com muito boa vontade foram descobrindo como é que eu lido com isso. Então não tinha psicóloga, não tinha nada. Hoje a PAI tem quase 300 funcionários, uma equipe multidisciplinar. A criança na PAI é atendida assim, no seu conjunto, né? Ela não é atendida dividida, né? Escola, saúde, não. Ela é atendida como um todo. E tem essa equipe que discute diariamente os casos. Mudou muito, né? De lá para cá. Sim. E todos foram aprendendo, porque tudo era muito novo, né? Tanto os gestores, os pais, os profissionais. Os pais, todo mundo. E quem ganhou foi a criança, né? Quem ganhou foi a criança. Você me perguntou, não é? Hoje, temos quase 1.000. 1.000 atendidos. 1.000 atendidos. Eu diria para você que bom que não tivesse nenhum. Mas eu digo que bom que temos a PAI. Graças Que a bom Deus. que temos parceiros, né? Dona Elza, conta um pouquinho para nós. A senhora esteve junto à PAI durante todo esse tempo, Sim, né? tia, eu quero te agradecer por esse momento e te falar que o nosso grupo de voluntariado tem trabalhado bastante. Quando eu comecei na APAI, a gente fazia, a APAI era menor, eu cheguei a fazer até completar 100 crianças, tozinhos de flanela para eles. Ia lá, né, Marinês? Tirava a medida, fazia individualmente para cada um. Ah, tirando a medida pessoal. Tirando a medida, olha. bem. Então, isso aí nós fizemos por muito tempo. Depois foi crescendo muito, foi impossível fazer isso, continuar com esse trabalho, né? E, dona Elza, nós temos o MOPAI, né? Qual que é a importância na formação da entidade? O MOPAI começou com esse nome, MOPAI, Movimento Pioneiro das APAIs. Então, esse movimento começou com poucas pessoas. Nessa ocasião, a Marinês fazia parte, e a Geraldina Taveira Breda. Ela fez foi uma pessoa muito influente na APAI, a mãe do Zezé. Então, ela que começou esse movimento também. Ela, Dona Dora Mello. E esse movimento persiste até hoje. Persiste até hoje. Hoje, com outro, mudou o nome, mas é o mesmo movimento. Hoje chama-se Grupo de Voluntariado Apaixonado. Até quem trocou esse nome, pôs apaixonado, foi na época do Paulo. Então, ele foi lá, nos visitou e falou, por que não vamos fazer vamos modificar isso, né? Aí ele fez para nós o coraçãozinho com o emblema. Ficou muito bonitinho. Com a carinha da PAI, né? Com a carinha da PAI, exatamente. Então, mas o meu grupo de voluntariado são pessoas ótimas que vão trabalhar lá. Nós ficamos às terças e quintas-feiras, levamos lá, mas é assim, um ponto de encontro. Cada uma vai, trabalha um pouquinho, leva serviço para casa, trabalha. Tem as voluntárias que não vão lá, que a gente leva serviço para elas fazerem em casa, que não vão lá, não frequenta lá dentro, mas não deixa de trabalhar. Eu vou ter que chamar um intervalo. Olha como passa rápido, passa muito rápido. E a gente vai voltar no segundo bloco, agora com uma mãe e um filho, e um testemunho também dos profissionais, como é o trabalho, o dia a dia da PAI, qual que é o sentimento dessa mãe que também recebe o carinho e o serviço da PAI. Dê preferência a produtos que fazem bem ao seu coração. Porque por trás dos produtos que tem este selo na embalagem, tem uma empresa que não explora a mão de obra infantil. Dá educação, alimentação, saúde e um futuro melhor para elas. Empresa que é amiga da criança, respeita a infância e merece o seu respeito. Por isso, prefira sempre produtos com este selo. Empresa amiga da criança, onde tem este selo, tem educação. E nós voltamos no nosso segundo bloco, agora com uma visita ilustre, né, Rafa? Fala oi ali na tela, ó. Fala. Se vocês ouviram com um barulhinho aí no primeiro bloco, era a Rafaela reconhecendo aqui o estúdio, viu, gente?
e é um motivo de muita alegria. Conosco aqui, a Juliana, psicóloga, a Cristiane, fonoaudióloga, a nossa mãe, Leandra, e a nossa convidada especial, a Rafaela. E a gente quer saber um pouquinho de tudo que acontece na PAI, como é que é esse trabalho, o que vocês sentem como profissionais, o que você, Leandra, como mãe, sente. Então eu vou começar perguntando para a Cristiane, fonoaudióloga. Como é receber uma criança que tem algum tipo de deficiência ou tem o problema da síndrome de Down? Você recebe essa criança, como você faz esse trabalho e qual é o retorno que você sente? O nosso trabalho na PAI é o setor de estimulação precoce, é a porta de entrada mesmo, né? Então, aquelas mães recebem aqueles bebês e vem toda assim, a ansiedade de como lidar, de como estar trabalhando com essas crianças, para ver uma evolução, para ver o desenvolvimento. Nosso trabalho na estimulação precoce é feito juntamente com os pais, né? A mãe participa do atendimento, então lá ela aprende como trabalhar com essa criança em casa. E a fonoaudiologia é uma grande aliada nisso, porque nós trabalhamos com os exercícios para fortalecimento muscular, para essa criança se alimentar adequadamente, para ela engolir adequadamente, prevenindo assim problemas respiratórios, né? E futuramente um bom desenvolvimento da fala e da linguagem. Porque tem crianças, Cíntia, que não sabem mamar. Exatamente. Não sabem sugar. Essa função... Elas chegam, né? Como Exato. É que é? Essa função muitas vezes vem muito prejudicada em função de uma musculatura muito hipotônica, muito molinha, ou então de uma musculatura muito hipertônica, muito durinha. Então, há toda uma dificuldade dessa alimentação para essa criança, e aí vem esse trabalho para estar ajudando nisso. E uma curiosidade, Cristiane, esse trabalho da fono, ele é um trabalho que você percebe um resultado a curto prazo, médio prazo? Com os nossos bebês, nós vemos uma evolução rápida, né? Esse bebê que tem essa dificuldade na sucção, às vezes sai de uma internação hospitalar, vai direto para a PAI com uma sondinha para poder receber essa alimentação. Então, esse trabalho inicia com esse objetivo. Quando você recebe essa mãe que já está fragilizada em razão de ter saído de uma situação do parto e tudo mais, e com essa nova realidade, depois a Leandra vai falar um pouquinho. O que é o sentimento de vocês? O que vocês já viveram dentro da PAI que vocês precisam falar para as pessoas? Olha, o que a gente percebe é que é um alívio muito grande dessas mães em estar encontrando a ajuda necessária. Porque às vezes elas não sabem como lidar com essa criança, o que fazer para poder alimentar essa criança. E lá na PAI nós conseguimos trazer essa tranquilidade, ensinar essa mãe como fazer isso, ensinar exercícios onde facilitam a aquisição dessa função, né? E aí a gente vê uma evolução muito grande, porque como a mãe aprende a fazer os exercícios, aprende a trabalhar com a criança, ela pode fazer isso em casa todos os dias, a todo momento, né? E na terapia isso flui muito bem, porque a mãe está atuando com a criança, então a criança fica segura, ela está com a mãe, ela está ali, então, presente, né, junto com a mãe, então não tem esse estresse da separação, né? Então é muito bom. Juliane, você, nessa sua função de psicóloga, que imagino que deva ser um trabalho muito importante na chegada dessa mãe. A gente tem vários casos, né? As mães chegam muito aflitas, com dificuldade de aceitar, né, a síndrome da criança. Então, assim, é feito todo um trabalho. Quanto tempo uma mãe que chega sem essa aceitação, quanto tempo você acha? Na média, óbvio, né? Tem pessoas que são mais, pessoas que são menos. Mas a média para essa mãe aceitar o seu filho? Olha, tem casos assim que ocorrem meses para a mãe tá aceitando, né? Porque, igual a Cris falou, além da síndrome, existe uma dificuldade da criança em estar exercendo, assim, tá desenvolvendo. Né, dentro do normal. Né? Então, assim, tem a dificuldade de falar. São várias dificuldades para a mãe vencer, não é só uma deficiência. Sim, é isso. A própria, né? É a própria. Isso, além da aceitação dela, tem que ter a aceitação da criança, né? Porque, além da fala, às vezes a criança demora a andar, então a mãe fica muito angustiada. Mas quando meu filho vai andar? Qual que é a diferença
da mãe que aceita desde o princípio, desde o início, e essa mãe que tem que ser trabalhada, reflete diretamente na criança? Sim, muito. Né? O desenvolvimento da criança é outro, porque se a mãe aceita de início, a mãe ela busca estimular a criança o mais rápido possível. E, através da estimulação, a criança se desenvolve, né? Chegando até a ficar dentro do desenvolvimento normal. E o problema do casal também, né? Às vezes acontece que tem casais até que entram assim numa crise muito forte, não é? Porque não sabem lidar com essa questão. Aí começam a vir as culpas, né? Quem é o culpado? Isso, por que ela nasceu assim? A gente teve um caso lá na PAI que... Né, por que nasceu assim? Foi da sua família ou foi da minha? Ai, Jesus. Né? Então, assim, a gente explicou muito. Né? Então, assim, a gente percebe também, Cintia, que tem casos, tem famílias que não têm conhecimento. Por que deu a síndrome de Down? Né? Não sabem o que acontece, que é um acidente genético. Então, eles acham que é culpa de do outro, de uma família, né? E eu queria ouvir um pouquinho a Leandra agora. E o seu sentimento, Leandra? Assim, a começar do seu momento de gestação, você descobriu que a Rafa viria com a síndrome de Down em que momento e como foi isso para você? A Rafa eu descobri quando ela nasceu. A gente não sabia, né? Eu fiz vários ultrassons, eu passei muito mal na minha gravidez, eu fiquei de repouso a partir dos 4 meses, eu tinha contração, mas até então não sabia. A gente ficou sabendo o dia que ela nasceu. A questão da aceitação, não existiu essa palavra lá em casa, não teve isso, porque ela nasceu, ela tem síndrome de Down. Eu tinha sonhado umas 2 semanas antes que ela tinha síndrome de Down. Ah, nossa! Aí quando meu marido veio me dizer, eu olhei para ele e falei, eu já sabia, falei para ele. E ela nasceu com problema de visão, né? Ela nasceu com catarata congênita, então ela não enxergava dos 2 olhos. Então, não teve a questão da aceitação, porque eram outras dificuldades. Ela vai enxergar, ela não vai enxergar. Olha que interessante isso, Maria Inês, quer dizer, um problema ainda maior do que a síndrome de Down. Muito que maior. Era a visão. A visão. Né? Para nós, no momento, a síndrome de Down não era problema nenhum, nunca foi para nós. Tanto qual é o desenvolvimento da criança? Tem diferença ou não quando a mãe aceita? Veja a Rafa. Aí está o exemplo da Rafaela. Então, a dificuldade maior era em saber se ela enxergar ou não. Tanto é que, quando ela nasceu, a gente tratava ela como deficiente visual, para justamente ela ter um desenvolvimento maior até chegar o dia da cirurgia. Porque se a gente deixasse ela quietinha, no cantinho, ela não ia desenvolver esse período até os 4 meses que ela não teria visão. Né? Então, a gente tratava ela como deficiente visual, na hora do cuidado, na hora do banho, na hora de conversar, tudo um tratamento diferenciado. Você só tem a Rafa ou você tem outros filhos? Eu tenho mais uma menina de 6 anos, a Gabriele. E o seu marido, como é que foi isso para ele e ele com você? Tranquilamente, não teve problema. Sempre ele está nas entrevistas comigo. Ele sempre está na PAI, ele que leva, ele que busca, festa ele vai, ele participa de tudo. Tranquilamente. Uma curiosidade, o que muda na vida de uma família que recebe um anjinho desse em casa? O que muda? A dedicação, o amor, a compreensão. Eu acho que a gente passa a se amar mais, eu acho. Porque tudo você tem que estar junto com a família para cuidar da criança, né? Eu e meu marido, a gente sempre tem que estar junto, no médico é junto. Já era assim com a Gabriele, agora com a Rafa. Ela faz retorno de 6 em 6 meses no hospital por causa dos olhos, em Botucatu. Ela é internada, meu marido vai comigo, ele fica, ele acompanha, ele cuida. Então, eu acho que o que muda numa família é a quantidade de amor. Eu acho que o amor aumenta, a compreensão aumenta. Foi no caso da minha família, né? Eu falo porque eu acho assim, né, Maria Inês? Uma mãe como a Leandra e uma filha como a Rafaela precisa ser mostrada a todo tempo. São muito mais próximas, né, do que até um profissional. Então, essas mães são abençoadas. Né, elas ensinam para a gente todo dia o que é o amor. Então, a gente se sente tão insignificante nesse esquema todo, né, com essa grandiosidade, né, que é um dos casos entre os 1000, né, umas com mais dificuldade, outras com este nível de aceitação. Né? Mas é tudo um aprendizado e, para nós, uma surpresa a cada momento. Eu costumo muito falar para as mães que elas são escolhidas de Deus. Eu tenho certeza. Né? Porque eu falo que gerar uma vida é um privilégio, né? E quando a criança vem com uma necessidade especial,
É porque a mãe dá conta, né? Eu brinco muito com elas, eu falo, ó, vocês dão conta. Deus deu esse presentinho para vocês porque vocês dão conta de cuidar. E tem países, né, na Europa, infelizmente, a Itália é um deles, né, onde tem o Vaticano, e que são abortadas as crianças com síndrome de Down. Então, eu sempre vejo em cada mãe uma vitória da vida. Né? Cada bebê que nasce, ela é, ela é vencedora, ela venceu, ela não foi abortada. Né? Porque, às vezes, existe uma lei no Brasil, tal, as crianças com deficiência, às vezes, eu já conheci muitos casos de mães com crianças com gestação com síndrome de Down que foram aconselhadas, não, a lei permite, tal, sua criança vai nascer muito complicada, tal. Né? Mas eu nunca fiquei sabendo de mãe nenhuma que tivesse abortado. Pelo menos somos nós, né, para escolher, para decidir. Deus já decidiu. Claro. Aí você vai escolher se quer ou não quer ter? Não tem como, né? Eu falo que tem mãe que, por que eu? Eu também faço essa pergunta, por que eu? Por que Deus me colocou a Rafa? Por que eu sou tão especial de ter recebido a Rafa? Porque a Rafa é um presente para qualquer mãe, para qualquer ser humano. Enfim, eu não quero encerrar esse programa antes da gente falar, Maria Inês. A gente sabe que a PAI, ela sobrevive de recursos que não são só de governo municipal, estadual e federal. Ela precisa, né, das ações dos voluntários e das promoções. Então, eu queria que você falasse, Maria Inês, para quem está nos assistindo, deixasse o seu recado, o recado da PAI. Eu só posso dizer que é uma graça de Deus você ser voluntária, você receber de presente uma causa, né? E essa causa não é minha, não é nossa, essa causa é de vocês. Então, a comunidade de Franca sempre abraçou as crianças da PAI e as causas da PAI com muito carinho. Mas a gente precisa muito, muito mais. Vocês veem, são 1000 crianças hoje, né? Nós temos todo o apoio do poder público, em especial da Prefeitura de Franca, que tem uma visão social e que sempre apoiou muito a PAI. Hoje nós temos lá um centro de reabilitação que é referência, né, que foi referenciado pela Secretaria da Saúde, porque se nós já temos o recurso, para que criar outro, né? Então, uma questão de inteligência do município, de aproveitar os recursos existentes. Então, a PAI hoje já tem um convênio maior. Cada ano tem uma surpresa. Cada ano Deus abençoa mais. E a gente precisa de mais bênçãos, precisa de você. Você pode ligar no telefone 3712-9700 e dizer que quer ser amiga da PAI. Amizade sua, o que você tiver para dar. O teu amor, a tua visita, não é? Às vezes o que você tem, dividir um pouco conosco, né? Então, gente, agradecer muito a presença de vocês e dizer que a gente está aqui, orgulhosamente Franca. Sempre que vocês quiserem, venham, conte uma história, tragam mais casos para nós, tragam mais exemplos como a Leandra, para falar para todo mundo o que é o amor, né, Leandra? Muito obrigada. E obrigada a você pelo carinho, Cíntia, o carinho que você tem com a PAI, o carinho que você tem conosco, viu? Foi muito bom estar aqui com você. Que bom. A gente agora vai para o terceiro bloco no Foco. Nós voltamos agora com o bloco No Foco, com o nosso amigo Márcio Cesário. Um momento aqui que passou cheio de emoção, né, Márcio? Com a Rafa, né? Uma gracinha, né, Cíntia? Uma gracinha. O Márcio recebeu um abração, né, na hora que ela fiquei muito feliz com o abraço que ela me deu. Uma gracinha. E vamos lá, Márcio, qual é a seleção de hoje? Cíntia, amigos, essa trilha de caminhada é lá no Jardim Flórida, divisa ali próximo também ao Elimar. E por todo o trajeto da trilha a gente encontra essas árvores que são as cássias ou fedegosos, que nessa época em que eu estive lá, que foi em março,
estavam floridas. E nessa avenida as árvores são só acácias amarelas. As que né? predominam são as amarelas. Bom, especialmente nesse lugar temos uma nascente, né? E ali a gente tem até uns banquinhos, a gente pode sentar para curtir o barulhinho da água, e um riacho que deriva dessa nascente que passa ao longo desse trajeto todo. Ali no bairro também. Ali no bairro, com uma matinha junto. Todo mundo falava, você precisa fazer caminhada lá no Jardim Flórida, que ele é cheio de miquinho. O pessoal coloca banana para os miquinhos, coloca bananas, tem um lugar, tem um suporte de madeira. E os miquinhos já aprenderam a descer? Aprenderam a descer e vão lá comer as bananas. Perto das pessoas? Perto das pessoas, eles chegam bem próximos. Nossa, Márcio, que coisa mais linda. Cíntia, aí nesse trajeto, além de pássaros, além dos miquinhos, além de muita borboleta, a gente também tem especialmente as flores. Essa é uma flor rara, a clúzia vermelha. Nunca vi, nunca tinha visto. Ela tem um aspecto encerado, é muito interessante. E parece um frutinho no meio, uma frutinha no meio, né? Isso. Márcio, e também no Flórida. Toda essa sequência de flores. Hoje o Márcio fez uma homenagem ao bairro Jardim Flórida, né? O Jardim Flórida. Que não é bom. meu bairro, mas é um bairro muito bonito. Cíntia, além disso, tem o perfume dessas flores, que são os lírios do brejo. Tá? Ela é coberta dos lírios do brejo. Ô, Márcio, e é importante destacar, né, que o Jardim Flórida, os nomes das ruas são todos nomes de flores, né? E eu acho que tem tudo a ver, né, Cíntia? Porque justamente é um bairro onde a gente encontra muitas flores, umas plantadas, outras nativas. E na sequência, temos aí, não sei se você sabe o nome dessa flor, ela é o cosmo amarelo. Então a gente também passeia lá pelo Flórida. Mas ela é rasteira, não é? Ela é baixinha, sim. Ela é rasteira. É rasteira, é. Mas tem terrenos ali que não foram construídos ainda, que estão cheios dessa flor cosmo amarelo em determinada época. Então, é um passeio que vale a pena. Vale a pena pelo exercício físico e vale a pena pela sensação e pelo olhar. E a nossa homenagem aqui, então, ao bairro Jardim Flórida, né, Márcio? Isso mesmo. Que legal. Você sabe que eu gostei flores. dessa proposta, a gente homenagear os bairros? Não é legal? Não é legal? Vamos trazer para o próximo programa outro bairro. Você tem toda a razão. É muito importante a gente fazer uma valorização de todos os bairros, porque todos os bairros são importantes. Márcio, então eu agradeço mais uma vez a nossa participação aqui com esse bloco que é tão especial, né? Quem tem a agradecer sou eu. Obrigada. O pensamento cria, o sentimento atrai e a fé realiza. Prova disso é chegar à marca dos 45 anos oferecendo serviços imprescindíveis à nossa comunidade. Parabéns a toda a equipe APAI pela dedicação, dinamismo e crença no potencial das pessoas. Todas as crianças, jovens e adultos são muito especiais. Pessoas nascem para brilhar e precisam de anjos que a conduzam e as ensinem a irradiar o brilho por todos os lugares. É isso que nós vimos hoje aqui na Rafa. A APAI é realmente excepcional, pois transforma vidas. Tenha uma semana todos abençoada e até o próximo programa. And all of these moments just might find their way into my dreams tonight.